Bom dia família Canção Nova, está no ar Sorrindo pra Vida, nesta quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. 1º de abril para nós, para o mundo pode significar mentira, brincadeiras e tudo mais, mas para nós é dia da divina providência e nós caminhamos sempre na verdade, não é família Canção Nova? Então, junto com você, queremos caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como é bom ter você aí conosco, na sintonia da TV Canção Nova, nessa manhã de quarta-feira, nesse dia em que recordamos esse cuidado de Deus, a providência divina, um Pai amoroso, misericordioso, que cuida de cada um dos seus filhos e cuida de você, porque você é um filho amado, você é uma filha amada também, meu querido, minha querida. Então confia no Senhor, confia na providência divina, adentrando mais um mês com toda a esperança do nosso coração, com toda a alegria e acreditando, Deus tem o melhor preparado para nós, Deus tem o melhor reservado para cada um de nós. Sei que você está na expectativa do resultado do projeto da Almas no mês de março. Nós também estamos. Daqui a pouquinho a gente vai saber e vai divulgar para você, mas seja qual for o resultado, é vitória de Deus na nossa vida, não é verdade? Porque ontem, gente, que lindo foi ver toda a família Canção Nova se movimentando, gente. Dentro aqui, né, os membros, os missionários, os amigos da Canção Nova, colaboradores, mas também a família Canção Nova, os sócios evangelizadores. Você que assume conosco a missão de evangelizar. Ontem nós recebemos, até tarde da noite, né? Até 11h30 da noite eu recebi aqui mensagens, recadinhos de pessoas dizendo: Patrícia, olha, eu estou ajudando, eu fiz meu algo a mais, eu divulguei para que outras pessoas também ajudassem, enfim, foi lindo de se ver toda a movimentação. Você pode acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação também, não é? Nós fomos até quase meia-noite a nossa programação ao vivo. Mudamos tudo para que você pudesse colaborar, para que a evangelização chegasse até você e a família Canção Nova pudesse se movimentar. E a movimentação aconteceu, hein? Nós chegamos até onde será? Até o 100%? Vamos acreditar, vamos confiar até o último instante, tá bom? Mas quero acolher os meus irmãos aqui da bancada, que também estão confiantes, que também estão nessa esperança, né? Quero acolher aqui minha querida irmã Érica, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, querida. Bom dia, Pati, bom dia você que nos acompanha nesta manhã linda aqui. Muito bom estar aqui mais uma vez neste Sorrindo para a Vida, realmente sorrindo para a vida, porque independente, né, Pati, se foi 100%, se foi até um pouco mais, o que o Senhor deu a graça para nós conquistarmos é motivo de louvor. Tudo é motivo de louvor, família Canção Nova. Bom dia, Sapo. Bem-vindo. Maravilha, bom dia, família Canção Nova. Expectativa do nosso projeto da Almas. Daqui a pouco a gente vai saber aí se nós chegamos aí, fechamos ou não a campanha. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Vai, porque Deus é o Senhor Você viu que dessa a nossa obra. campanha lá em Portugal fechou, 103% em Eu não Portugal. tinha visto. Que é separado daqui, mas lá Isso. fechou, né? Ao povo lá de Portugal, nossa gratidão também, que mantém lá, né, o Sistema Canção Nova de Comunicação lá, rádio, TV, evangelizando também. E você que está em Portugal agora nos acompanhando também na expectativa, né? E aí no Brasil, como será que foi? Já já você vai saber, né, Valdênia? Nós estamos aqui juntos nessa expectativa. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, minha gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Vá. Bom dia, Sapo. Gosto de coral. Bom dia para você que está aí do outro lado rezando com a gente no dia de hoje, nesta feliz expectativa do 100%. Mas na feliz expectativa da ressurreição. Estamos às vésperas do Tríduo Pascal, não é? Amanhã nós entramos dentro de uma fase ainda mais solene desta Santa Semana Santa. É a semana maior, gente. É nesse clima que nós nos encontramos. Hoje, além da liturgia que a igreja no mundo inteiro reza, nós temos também tradicionalmente aquele encontro de Jesus,
Senhor dos Passos, a Virgem Maria, a Virgem Dolorosa, muitas paróquias, muitos lugares fazem. Eu começo já no início do programa convidando você a ainda mais a se introduzir na espiritualidade própria da Semana Santa. Então, se você pode, participe, reze, faça a experiência, porque com certeza esta é a expectativa, porque a gente já recordou várias vezes aqui no Sorrindo para a Vida, a gente celebra o Natal, mas para nós cristãos católicos, a maior festa é a ressurreição de Cristo. Atualizar esta salvação. E é claro, gente, estamos felicíssimos. Eu estou feliz, muito feliz. Estou com expectativa? Estou. Mas a minha alegria, gente, ultrapassa as expectativas em relação ao 100%. Porque foi um movimento grandioso de todos da família Canção Nova. Meus irmãos, uma salva de palmas para todos os colaboradores, para os missionários, para aqueles que amam esta obra. Muito obrigada. Eu vou mencionar alguns, mas, por exemplo, a Ju Moraes, que o Coral Canção Nova também dá um espetáculo dentro da liturgia, principalmente na Semana Santa. Ela movimentou, meus irmãos, o Coral Canção Nova. Então, todos os membros do coral foi ajudando. Josué, você consegue pegar aqui para mim, por favor? Ela me mandou no WhatsApp. Eu tentei contar quantos comprovantes tem, mas assim, perdi as contas, Ju. Mas o povo do Coral Canção Nova foi contribuindo, foi ajudando. Quantos irmãos de comunidade... Olha, isso tudo aqui, gente... É comprovante, tá? No meu WhatsApp do Coral Canção Nova, que foram enviando com mensagem, ser Canção Nova é bom demais, e ajudando aqui. Quero mandar um abraço para a Marizinha. A Marizinha, nossa irmã de comunidade, ela falou, Val, esse Pix que eu tô te enviando, o comprovante, é da Antônia, prima do meu pai, lá de Rolândia, no Paraná. Eu nem sabia que tinha cidade chamada Rolândia, mas Rolândia existe, e a prima da Marizinha mandou aqui pra gente o comprovante. Um beijo para ela. Um beijo para Flávia Sá. A Flávia mandou o comprovante aqui. Ela diz, amanhã vou assistir no Sorrindo para a Vida. Foi a Vanusa. A Vanusa é de Maceió, do Paraná, cidade de Rolândia, lá no Paraná. Eu já fui para o Maceió com a Vanusa, que também mandou a doação dela, ajudando o projeto Dai-me Almas e tantos irmãos em Cristo. Muito obrigada. Obrigada aos sacerdotes que nos ajudaram, que são da comunidade, que são fora da comunidade. Eu vi uma mensagem do Padre Sidney dizendo, eu também fiz meu algo a mais, e tantos missionários também fazendo e agindo. É assim, nesta alegria. Estou com expectativa? Estou. Cheia de esperança? Muito. Fé? Muito. Mas eu estou hoje feliz e contente com você, que é a família Canção Nova, que abraçou a gente. Eu já vou devolver aqui a palavra para a Patrícia. Ela já vai acolher o Márcio também, que está chegando aqui, mas eu queria mencionar o seu Sebastião. Ele é Sebastião José. Esse generoso está com a gente, acho que desde segunda. A Ana Luísa, a filha dele, falou, Val, a gente vai entregar, e acabou que não chegou nas minhas mãos, mas hoje cedo, antes de ir para a missa das 7, a Ana Luísa deixou aqui para mim nos estúdios, seu Sebastião José, de Carandaí, Minas Gerais. Muito obrigada pela generosidade, Deus lhe pague, são os nossos familiares, é a prima de um, é o pai de outro, todo mundo ajudando e abraçando conosco esta causa. Abril só está começando e a gente começa assim, a cada manhã as misericórdias se renovam, também a cada mês a esperança e a força, a gana pelas almas também se renovam. Foi lindo de se ver a movimentação ontem, né, dos irmãos missionários todos. Nós agradecemos, os colaboradores também, né, que trabalharam com a gente até tarde da noite aí. A família Canção Nova Unida. Quero mandar um abraço para a Ivaneide, Val, que é de Açu, Rio Grande do Norte. Ela diz assim, eu fiz o meu algo a mais, eu sou sócia pelo cartão de crédito, sou evangelizadora porta a porta, comprei também esse mês, né, que passou de março, mais de R$450 em produtos da Canção Nova, e fez ontem também aquele algo a mais, dos R$12, né, que a gente pediu. Então, a gente agradece a tanta gente que mandou aqui no particular, não é possível citar todos os nomes, mas a família se movimentou, como a Eliene de Águas Claras, lá no Distrito Federal. Ela mandou o comprovante dela, depois mandou do filho, depois mandou da irmã. Foi mesmo aquela movimentação que a gente convidou você a fazer, né? De divulgar, de pedir para outras pessoas.
E eu creio que aquilo que foi vontade de Deus se realizou ontem e já já a gente vai saber. Mas quero acolher também com muita alegria nessa manhã o Márcio, que está aqui. Bom dia, bem-vindo, meu Bom irmão. dia. Você ficou linda com esse vestido. Obrigada. E essa cor cai muito bem para você. Obrigada, é a providência divina e os irmãos que nos animam, né? Tem que falar a verdade, Tem né? que falar, obrigada. Bom dia, minha gente. Que Deus nos abençoe. Eu ouvindo aqui as partilhas, as iniciativas, às vezes de uma pessoa, tantos meios que ela aproveitou para poder ajudar, né? Ajudou através, ajudaram através de boleto e ao mesmo tempo fizeram o seu Pix, ajudando naqueles R$12, mas também compraram os materiais de evangelização. Gente, é um conjunto de coisas que nós fazemos que não é simplesmente para o sustento material de uma obra, mas é para levar a cabo uma missão, levar à frente um chamado que Deus nos fez. Precisamos evangelizar com todas as nossas forças, com tudo que temos ao nosso alcance, enquanto nós podemos. Não é porque chega um dia que, às vezes, a saúde não permite mais, às vezes o tempo passa e a própria idade já não nos permite mais fazer o que antes era até fácil, não é verdade? Enquanto temos os meios propícios em nossas mãos, precisamos fazer isso. Então, um agradecimento profundo a todos aqueles que colaboraram e estão colaborando para que a Canção Nova possa cumprir essa sua missão de evangelizar. E eu já coloco aqui para nós, nesta manhã, a palavra de Deus que vai nos iluminar e nos abençoar nesta manhã, que a palavra de Deus não é só direção, ela é vida. Ela é força, ela é sabedoria, ela é graça, é resposta de Deus. Mas não é uma resposta só que entra pelos ouvidos e fica presa na mente. Ela entra no nosso coração e transforma todo o nosso ser. Ela nos dá o que nos falta, porque a palavra de Deus comunica o Espírito Santo. E por meio dele todas as coisas foram criadas. Se ele criou todas as coisas, ele pode consertar o que está quebrado, ele pode renovar o que está velho, ele pode simplesmente transformar toda a nossa vida. Então louvado seja Deus por você que nesta manhã se une conosco em torno desta palavra e já toma nota aí. É Tiago capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Tiago capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Do itinerário quaresmal que nós temos percorrido aqui todos os dias, hoje vai ficar para você apenas a indicação. Por quê? Porque ele é mais do que a gente refletir, ele é de fazer. É uma bênção litúrgica para que você possa dar em sua casa, na sua família, com os seus. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Não deixe de fazer a proposta do dia de hoje, porque ela não é uma reflexão, ela não é uma meditação, ela é uma bênção. E a bênção, quando é litúrgica, o próprio Deus que abençoa através de quem a executa. E dentro da sua casa, Deus deu a você a autoridade para realizar essa bênção litúrgica. Então você vai lá na página 273, reúne a sua família e faz a bênção, tá certo? Já fica aí a dica, são as indicações de hoje do livro Na Presença do Deus Vivo. Que bom, e eu não posso esquecer também que o Josué já veio trazer o recadinho aqui, olha, parabeniza meus pais, o Adenilson e a Márcia, esse casal que é missionário aqui da Canção Nova, muito querido por nós, que hoje completa 26 anos de casados, parabéns, muitos frutos, né, nessa família linda aqui da Canção Nova, obrigada pela fidelidade de vocês. É um casal, olha, que vocês não veem aqui na TV, nem ouvem na rádio, mas estão lá, né, no secreto, discretos,
dando a vida pela evangelização. Isso é maravilhoso. E quero também dar boas-vindas para a Gil, que voltou das férias, a nossa produtora, né? Também os nossos queridos cinegrafistas que estão aqui, todos que estão por trás das câmeras, também pela Rádio Canção Nova, para levar até você alegria, esperança, levar Deus ao nosso coração. E nós voltamos com a Valdênia, porque hoje tem muito recado para dar. Tem muito recadinho para dar. Me faz a gentileza, eu sempre aceito café que vocês tomam antes. A Patrícia chega aqui, ó, já comendo. Falta 2 minutos, a Patrícia comendo. Hoje eu tava aqui comendo. O café vai passando. Olha, enquanto a Patrícia vai me servindo café, não sei se já tomou seu café, seu chimarrão, tá aí junto com a gente. Tem dias, gente, que nós recebemos, aí foram passando as realidades. Eu vou mostrar a sandália, tá? Não é propaganda, não. A sandália e também a tiara de cabelo. Mas tem um vestido inteiro aqui, Érica. Oh. Mas não é o seu, não. Esse já tá vendido, Érica, desculpa. Já chegou a doação, tô mostrando só uma sandalinha, aqui o arranjo, mas tem o véu, tem o vestido. Essa nossa irmã em Cristo, gente, doou tudinho, completinho. Eu tenho que dar pra noiva, gente. A noiva todo dia me cobra. Valdênia, eu já paguei o vestido. Cadê o vestido? Olha, eu quero agradecer a Glacília Carneiro, da cidade de Augusto Lima, Minas Gerais. Ela diz que é seguidora, ou seja, ouvinte, atenta, membro desta família Canção Nova e é da turma do Sorrindo para a Vida. Escreveu aqui. Ela vim trazer o meu vestido e também os acessórios que casei. Resolvi, pela graça do Pai das Misericórdias, doar para a Canção Nova. Estou muito feliz e me sinto realizada. A paz a todos. Minha querida, muito, muito, muito obrigada. Antes de chegar nessa bancada, já estava tudo já vendido. A próxima noiva já está contentíssima, doida para vir buscar aqui. E eu me comprometi com ela. Falei, pode deixar que eu devolvo em suas mãos. Mas como a Glacília pediu para a gente mencionar aqui no programa, eu não queria deixar passar de forma alguma. Agradeço a ela e a tantas pessoas que trazem as doações para o Bazar Canção Nova. O Márcio também chegou aqui com várias doações, recadinhos ainda remanescentes de Cuiabá. Um abraço para vocês. Já vou trazer e convido para participar. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Espero por você nele, tá? Mas pode participar também através do Instagram. A fotinho já tá lá, Gil, querida? Ok. É Sorrindo Pra Vida CN, @Sorrindo Pra Vida CN. Já está ali disponível para você estar interagindo com a gente, tá ok? Então deixa ali, lembrando que no Instagram é público, tá bom? Se você quer algo mais íntimo, particular, é só pelo e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Um beijo pra Kátia. Kátia, nossa irmã de comunidade, esposa do Bruno, ela diz, Val, acompanhando aqui o Sorrindo Pra Vida e emocionada com todas as iniciativas. Temos um grupo de mães aqui na comunidade e foram inúmeros os comprovantes enviados também. Eu sei que muitos fizeram e mandaram aí. E vários grupos de iniciativa. É mesmo, gente, os grupos da comunidade, eu recebi tanto. Eu queria falar o nome de todos os meus irmãos, porque nós damos a vida, mas também nós também sabemos partir o pão. Então, muito obrigada, casados, mas também irmãos solteiros, também os celibatários, todos ajudando. Muito obrigada. A Dani Miranda, ela diz, oi, Val, o grupo do Vale do Sol foi uma movimentação total dos irmãos. Muitos ali também colocando o comprovante de Pix, ajudando a Canção Nova. Estou unida, ela está acompanhando pela Rede Canção Nova de rádio. Dani, um beijo para você, me põe no texto da misericórdia, hein? Deixa eu ver, Adriano Padula mandou várias fotinhos aqui dizendo que está acompanhando a Gláucia e a Cláudia em São Carlos. A comunidade não para. E nós não vamos parar. Como eu disse, a gente está na expectativa, a gente está. Mas maior é a alegria de nos reconhecermos como irmãos, de pegar a mão um do outro e dizer, nós vamos em frente sim, vamos levar adiante o legado do Padre Jonas. Bom, eu vou começar com as cartinhas então, para dar tempo de você mandar as mensagens, porque aqui eu também tenho vários comprovantes. Eu mencionei os membros da comunidade, mas eu quero agradecer a todos, porque o direct do Instagram e o e-mail não parou um minuto sequer no dia de ontem. Então, se der tempo no final eu falo, tá? Quero trazer aqui esse testemunho, eu vou sintetizar pelo horário,
mas eu achei lindo esta experiência com a graça de Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, esta carta, quero trazer o testemunho de tudo aquilo que eu experimentei. Amo todos vocês da bancada. E diz o quanto o Márcio é especial para essa nossa irmã em Cristo. É a Ana Maria, lá de Cuiabá. E ela vem dizendo assim para nós. Eu leio os seus livros, falando para o Márcio. Gosto muito. E a última vez que estive no Rincão do meu Senhor, lá em Cuiabá, comprei o livro Eu lhes trago melhora e cura. E também comprei o livro 40 dias na presença do Senhor. E agora eu também estou lendo Na Presença do Deus Vivo. E li também o Fica Livre do Teu Mal, a literatura do Márcio todinha. Mas o que eu quero testemunhar é que eu fiquei doente diante de um vício que eu trazia. Eu fumava e fumava demais. Fumava durante muitos e muitos anos. O meu mal era o cigarro. Eu tentava de algumas formas parar, mas eu não conseguia. Eu não tinha forças para lutar. Eu ficava um tempo sem fumar, mas depois voltava. E quando eu li o Fica Livre do Teu Mal, eu estava caminhando com Deus, pois eu tinha sido diagnosticada com efizema pulmonar. Meu Deus! Naquele momento, quando o médico disse da situação gravíssima em que eu estava, eu quase morri. Eu desci as escadas do consultório meio que flutuando. Foi como se eu tivesse recebido uma sentença de morte. E o que o médico disse era: pare de fumar ou vai morrer. Você não chega aos 70 anos. Ou seja, eu estava prestes a morrer. E ele disse, vai morrer em breve. Mas com a graça de Deus e muita fé, eu acreditei em Jesus, o meu Salvador. Pedi ajuda a Ele. Pedi que Ele me ajudasse a parar de fumar. E graças a Deus, nunca mais fumei. Eu fiz, inclusive, uma promessa a Deus e a Nossa Senhora e segui ouvindo as pregações para que eu tivesse forças para seguir, sem cigarro, pois não é fácil. E não é fácil para mim, mas eu parei pela graça de Deus, sem medicamento nenhum. Foi Deus que me deu a graça, a minha cura e a minha libertação. Este livro, O Fica Livre do Teu Mal, foi um verdadeiro tesouro. Peço a Deus que abençoe a todos e que continue abençoando Márcio Mendes a escrever livros e a pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Eu não vou falar o sobrenome dela, mas é a Ana Maria, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, que escreveu a cartinha. Gente, ela disse de outras palavras, mas disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso, Valdênia, que nós escrevemos livros. E é por isso que nós gravamos programas de televisão. E é por isso que nós fazemos uma programação ao vivo. E é por isso que nós vamos a muitos encontros, a retiros. E é por isso que aqui na Canção Nova sempre há retiros acontecendo. Quem chega aqui vai encontrar do que participar sempre. Todos os dias a celebração da Santa Missa. Então ninguém vai poder dizer, eu fui na Canção Nova e eu não tive do que participar. Porque todos os dias, portas abertas, de domingo a domingo, para que você possa vir aqui e experimentar a Deus. Porque existem coisas na vida da gente que só por Deus ou então não acontecerão. Então louvado seja nosso Senhor, que através do livro Fica Livre do Teu Mal, ela pôde fazer uma experiência da graça a partir da palavra de Deus, que a libertou. Esse livro ele tem muitos testemunhos e ele tem orações poderosíssimas. Por que a gente diz que uma oração é poderosa?
porque essa oração tem a capacidade de nos ajudar a abrir o coração para aquele que pode nos libertar, aquele que pode nos salvar. Não é? Tem oração que consola, tem oração que alegra, tem oração que abençoa, que é a de hoje a propósito, mas tem oração que é poderosa em Deus para causar em nós libertação. E eu sou testemunha de que quando a pessoa se abre e faz sinceramente aquela oração, é impossível a oração não cumprir na vida dela aquilo que promete. Eu já vi, inclusive, a manifestação no físico, no corpo da pessoa, quando a oração é feita com confiança em Deus. E por vezes, amigo, e não poucas vezes, acontece de imediato. Então, bendito seja Deus por todos aqueles que nesse momento vão entendendo a importância da amizade com Deus, a importância da oração e a importância desses meios que nos evangelizam, a todos nós. Porque todos, a começar daqui da bancada, todos nós precisamos de evangelização. Quem acha que já está evangelizado, precisa ficar esperto e se perguntar, será que eu estou mesmo, né? Sim. É todo dia, minha querida. Todo dia mesmo. E tem a ver com a pregação de ontem, né? Humildade para reconhecer que eu preciso de Deus. Aliás, tudo nós dependemos de Deus, na verdade. E tudo de bom que é em nós vem dele também. E eu quero partilhar com você nessa manhã a frase do dia do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ele que deu o seu sim para que surgisse todo esse celeiro de evangelização, né? Realmente, o nosso Davi, Departamento de Audiovisuais, é um celeiro de evangelização. E você precisa conhecer, você precisa beber dessa fonte também, tá bom? A frase dele é: a Páscoa é o ressuscitar de um novo tempo, é vida nova em Cristo. É o que nós acabamos de ouvir nesse testemunho. Vida nova em Cristo. Porque romper com um vício nos dá a oportunidade de começar uma vida nova com o Senhor. Talvez hoje você também precisa romper com um vício na sua vida, com algum pecado. Quem de nós não tem pecado, não é? Todos nós precisamos buscar a santidade a cada dia. E a Páscoa é esse tempo propício também, e nós estamos caminhando para isso nessa Semana Santa. A Páscoa é o ressuscitar de um novo tempo, é vida nova em Cristo. E você pode começar essa vida nova hoje, agora, e com essa canção, não é? Isso mesmo, Fati. Era o que eu já ia propor, né, a você que nos acompanha, a celebrar essa vida nova que Deus dá a mim, dá a você, dá a todos nós. Estamos vivendo essa semana maior, mas é crendo nessa ressurreição, Cristo ressuscitado, que nos visita hoje, que nos visita agora. Vamos juntos. Com teu Espírito eu cantarei, com minha voz te louvarei. Bendito seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o seu nome, pela misericórdia. Louvado seja o teu
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. E nesse dia, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos, a ti pertence, Senhor, é teu. É para a tua honra, é para a tua glória. Ainda é pouco para agradecer a quem tanto nos ama. O Senhor nos ama tanto. O Senhor nos faz tanto bem. O Senhor faz repousar sobre nós todos os dias a salvação que lhe custou o sangue, para que fôssemos libertados de todos os nossos males, dos nossos pecados, dos nossos crimes, das nossas maldades, até mesmo das nossas enfermidades. Louvado seja o teu nome, porque por tua morte, a nossa morte foi derrotada, e por tua vida, nós viveremos para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoa-nos, abençoa todos aqueles que nesse momento oram conosco, a todos aqueles que estão se abrindo para ouvir esta palavra, a todos aqueles que estão conhecendo pela primeira vez este canal, esta sintonia, esse meio de comunicação, que estão se perguntando que momento é esse, o que é isso que está acontecendo, mas dentro, lá no íntimo, no mais fundo do seu coração, sentem que é algo de Deus, que o Senhor está presente. Derrama a tua bênção sobre nós, Senhor, neste momento. Nós te pedimos e abre o nosso coração para que a tua palavra venha trazer a vida que nos falta. O Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nós precisamos da vida abundante que o Senhor tem para nós. Dá-nos desta vida, Senhor. Nós te suplicamos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 6 ao 11, assim nos diz a palavra de Deus. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Desculpa, eu passei errado, tá? É Tiago 5, do 7 ao 11. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, tende paciência. Tende paciência no quê? Tende paciência por causa de quê? Tende paciência nos sofrimentos que suportais. Ninguém pede paciência a alguém que está alegre, feliz,
não é? Se esbaldando na realização dos seus sonhos. Ninguém pede paciência para uma pessoa que está gostando do que está vivendo. A gente pede paciência para alguém que está nervoso com outra pessoa, que está angustiado diante de uma demora. A gente pede paciência para uma pessoa que está prestes a desanimar. E às vezes nem é dos outros não. Às vezes a pessoa está prestes a desanimar de si mesma. A desanimar dos próprios projetos, a desanimar dos próprios sonhos, a desanimar dos próprios relacionamentos, a desanimar daquelas coisas que para ela um dia foram tão importantes, a desanimar de lutar pela própria saúde, diante da notícia dada pelo médico, com a tentação de cair em desânimo. O que é preciso? Paciência. Paciência para fazer o tratamento, paciência para poder se recuperar. A gente pede paciência para aqueles que estão tentados a desistir da vida. Porque momentos ruins passam. Tudo nesta vida passa. E momentos ruins, momentos desagradáveis, momentos maus vão passar. Mas o que é de Deus permanece para sempre. Então ficar com o que é de Deus, ficar com a vontade de Deus, se deixar guiar pela vontade de Deus, e em meio às coisas todas que nós vamos enfrentando, vivendo, vendo, ouvindo, experimentando, ter paciência, não é? Então, olha, tende paciência, mas essa paciência é infinita, essa paciência é para sempre. Quem é que tem paciência infinita, né? Deus, só Ele, que a minha tem limite, a sua tem limite, né? A nossa paciência, ela se esgota, mas aqui a palavra do Senhor nos diz uma coisa importante, que nós deveríamos ter sempre diante dos olhos: tende paciência até a vinda do Senhor, e não está longe. A vinda do Senhor não demora, porque se Deus não vem, amigo, você vai. E a sua ida também é uma vinda, porque não são poucos os testemunhos de pessoas que na hora do seu falecimento, entre as últimas palavras que diziam, e provavelmente não estavam delirando, porque até então estavam lúcidas, começaram a dizer para aqueles que ali estavam: Jesus está aqui no quarto, eu estou vendo Nossa Senhora aqui, os anjos estão aqui neste lugar. São muitos, mas muitos os relatos. Então veja, antes que a pessoa fosse, Deus veio para buscá-la. Então eu preciso lhe dizer nesta manhã que está perto a vinda de Deus. O Senhor virá em glória para todos, visível aos nossos olhos, porque o tempo da espera acabou e a hora da humanidade chegou. E Jesus, que veio um dia na humildade do ventre materno, em tudo semelhante a nós, desprovido da sua glória, desprovido da sua majestade, e sem fazer caso da sua divindade, voltará em majestade e glória. Ou virá desta forma e todos nós veremos, porque haverá quem verá sem ter morrido. O Senhor se manifestará de maneira que aqueles que estão vivos sem terem passado pela morte o vejam. Alguma geração verá isso. Mas o Senhor também virá no momento da nossa despedida. Para alguns, a vinda do Senhor será hoje. Então, se essa vinda é tão próxima, é tão perto, paciência. Vamos aguentar até a vinda do Senhor, não é? E diz a palavra: olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, exercei paciência e firmai os vossos corações. Assim como faz o agricultor, que espera com paciência a semente brotar,
e o fruto vir. Espera com paciência o cair da chuva do outono ou da primavera, porque ninguém planta na chuva, né? Você tem que escolher um tempo, não dá para plantar. Você tem que escolher um tempo bom para você plantar, mas esperar que a chuva venha para regar a semente, né? Também vós exercei paciência, como o agricultor faz, e firmai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E até lá, o que diz a palavra de Deus para nós? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque a nossa queixa nos põe sob julgamento. Inclusive porque normalmente a gente se queixa no outro daquilo que está em nós. Nós julgamos no outro o que nós projetamos de nós nele. Todo adúltero é desconfiado, sabia? Não estou dizendo que todo desconfiado é adúltero, mas todo adúltero é desconfiado. Porque ele pensa, se eu traio, ela também deve trair. Se eu traio, ele também deve trair. Não é? Todo ladrão é esperto. Todo ladrão é preocupado. Porque ele pensa, se eu roubo, todo mundo deve roubar. Por isso que quando a palavra de Deus nos diz que a medida que nós usarmos para julgar os outros é a medida que Deus vai usar para nós, é uma questão de justiça. Você sabe por quê? Porque nós medimos os outros com a nossa régua. É sempre assim, se fosse eu no lugar dela, eu teria feito dessa forma. Mesmo quando você não diz, se fosse eu no lugar dele, eu não teria feito assim. Você está vendo como a gente usa a nossa régua? E às vezes é a régua até da misericórdia. E às vezes a gente cai até na ingenuidade, né? Porque a gente não faria e a gente acha que também ninguém faria. Ah, mas eu não pegaria a coisa de alguém. Pois é, mas tem gente que pega. Então você não precisa julgar a pessoa, mas você também não está dispensado de ser inteligente, de ser esperto, de ser precavido, não é? Mas o juízo que nós fazemos dos outros, sobretudo aquele julgamento, com a intenção de condenar a pessoa, o julgamento que a gente julga e decreta sentença e aplica sentença em favor da destruição do irmão. Isso aqui, a palavra de Deus está nos dizendo que coloca-nos sob juízo. A gente entra debaixo do juízo de Deus. Por isso eu fui aprendendo na minha vida a separar os meus momentos de fúria, porque a gente fica furioso diante de muitas situações. Separar os momentos de fúria das atitudes que nós teremos a partir daquele momento. Porque tem horas que você fica mesmo com raiva, tem horas que você sente uma coisa ruim em relação a uma situação ou em relação a alguma pessoa, tem horas que o pensamento, olha, ele escapa. É diferente de você maquinar, você não maquinou aquilo contra a pessoa, mas veio uma vontade de pegar pelo pescoço e apertar, sabe? De falar mal da pessoa, de fazer o mal chegar até ela, mas enquanto isso é um sentimento, enquanto isso é só um desejo, deixa eu te contar um segredo, nem pecado é. Nem pecado é. Mas depois que o sangue esfria, o que você faz com esse desejo que te tomou pode ou não ser pecado. E por isso eu fui aprendendo, sabe, quando o meu sangue esfria, nunca ter atitude de vingança, nunca aplicar o mal à pessoa, não devolver na mesma moeda, não fazer com o outro aquilo que eu entendi que ele fez de mal comigo. Não vale a pena, gente, não vale, entende? E por vezes, quando a gente pega esse caminho, a gente desce ao nível daquilo que a gente condena na outra pessoa. O que acontece quando você usa as mesmas armas maléficas? Você abre mão dos seus valores, você abre mão daquilo que você acredita, você abre mão, inclusive, do que Deus tem
tem te ensinado para jogar o jogo da pessoa que você, inclusive, reprovou nas atitudes que ela teve. A gente reprova a atitude e faz igual. Então, não. E tudo começa com uma queixa interior, viu? Como é que começam os grandes males? Nas relações. Como é que começam as grandes brigas, as grandes discórdias e os atos de vingança que terminam até em morte? Começa com uma queixa interior. Primeiro a queixa dentro, depois a queixa manifestada e depois uma bagunça, né? Olha a importância da gente pôr um filtro na nossa boca, nos nossos lábios. Você precisa ter muito cuidado com as coisas que você fala, porque de tanto falar, uma hora você faz. Isso aqui não é um elogio não, tá bem? Isso aqui é uma chamada de atenção para uma coisa preocupante, muito preocupante. Tome cuidado com as coisas que você fala, porque de tanto falar, uma hora você faz, para o bem e para o mal. Por isso eu não estou dizendo que você não diga. Estou lhe dizendo, cuidado com o que você diz. Porque a sua mente, ela não tem filtro quando é você quem está dizendo. Para a sua cabeça, para o seu cérebro, o que você diz é verdade. E quando você começa a dizer, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, a sua mente começa a se organizar para isso, inclusive organizar o seu corpo. Nós trouxemos aqui já no programa vários testemunhos de votos secretos, de votos íntimos, que impediram pessoas de engravidar, que implantaram enfermidade nas pessoas, que ocasionaram a proximidade da morte. No caso das pessoas que testemunharam, só não morreram por uma intervenção de Deus. E tudo começou com um voto íntimo, com um voto secreto. O que é esse voto íntimo, esse voto secreto? É uma palavra interior que você diz e às vezes até repete em voz alta, na qual você determina a sua vida numa direção independente de ser vontade de Deus ou não. Você diz, será desta forma e acabou. Exemplo, na minha vida nunca vou casar. Diante de tudo que eu tenho visto, como as famílias têm vivido, não vou me casar. Isso é um voto. Mas qual que é o problema num voto desse? Um voto desse é pecado? É pecado. Por que um voto desse é pecado? A vida não é minha? A vida é sua. Mas um voto como esse, ele determina um fechamento à vontade de Deus. Não importa o que Deus queira, não importa o que Ele diga, não importa se esse é o caminho melhor ou não, eu não vou casar. Você entendeu? O fechamento é em si mesmo. E olha, não é o fechamento numa circunstância, porque o nosso coração não é assim, de muitas portas, não é? Ele não é uma colmeia, que você tem lá os buraquinhos, um está aberto, outro está fechado. Não é assim não, irmão. O coração ou abre ou fecha. E quando o coração é fechado, o coração é fechado. É fechado. Isso impacta inclusive no corpo da gente. Esses dias eu via uma narrativa ali, uma informação que foi trazida sobre um cantor muito conhecido, inclusive católico, daquela banda U2, o Bono. E falava justamente isso, que ele tinha um timbre de voz. E o dia que ele perdoou o pai dele, o timbre de voz dele mudou. Mudou. Sabe? Ele foi, um dia sentiu que deveria entrar na igreja e fazer a oração e dar aquele perdão, mas logo depois eles tinham que gravar. E quando ele começou a cantar, a equipe disse, de onde é que veio essa voz? O que foi que aconteceu? Porque o coração fechado impacta fisicamente na pessoa. E tem explicação médica para isso. Sabe, afeta tudo. Afeta a musculatura, afeta o coração, afeta a laringe. Nossa, mas
afeta dessa forma, afeta dessa forma. O corpo ressente o perdão não dado. O corpo ressente o voto feito. O corpo ressente o fechamento. Você entendeu? Porque muitas vezes gente boa fica doente. Fica doente porque mantém a doença presa no corpo. Jesus quer nos curar, mas a gente prende a doença na gente. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos orar, nós fazemos oração de libertação, antes de fazer a oração de cura. Não é nenhuma, nem duas vezes que isso aconteceu na minha vida e na vida de muitos que rezam. Porque a pessoa vem, pede oração por uma enfermidade, a gente ouve e a gente se une à pessoa naquilo que ela está padecendo. E recorremos a Deus e pedimos a Deus: Senhor, dá a cura a este irmão. Senhor, atende a sua súplica. Não é o que o Senhor diz, que quando 2 ou mais estiverem unidos no teu nome, o Senhor dará o que pedirem? E você percebe que Deus quer dar, mas estranhamente você nota também que tem alguma coisa impedindo a oração. A oração fica ligada, fica amarrada. A gente sente, sabe, nós que oramos pelas pessoas, a oração não flui. Sabe, tem gente que nós vamos rezar que parece faca na manteiga, né? A oração entra, que é uma delícia, e olha, um momento se torna um céu. Mas tem pessoas que quando você coloca a mão para rezar, você está bem, até dentro de você, você seca. E você se pergunta, o que é que está acontecendo? É porque antes de rezar pela cura, seja ela interior ou física, essa pessoa precisa de oração de libertação. Existe um mal oprimindo aquela pessoa. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um pecado grave, e às vezes é sim uma ação espiritual diabólica que está interferindo na vida da pessoa. Para todas essas situações, o remédio é o mesmo: arrependimento, confissão, oração de renúncia e oração de libertação. Precisa fazer. E na hora que a pessoa faz a oração de renúncia, dá o perdão e rompe com o pecado, você nota que a corda que prendia se quebra. E a doença que estava presa na pessoa sai. Deus tira aquela doença. Mas onde é que tudo começou? Começou aqui dentro, com uma queixa interior, com um voto que a gente fez, com uma coisa que a gente falou. Nunca vou querer ter filhos num mundo como esse, de jeito nenhum. Se for para criar filhos desse jeito, eu prefiro não ter. Aí a pessoa casa. A vida com o marido, a vida com a esposa é boa. O desejo de ter filhos vem, mas é menor do que a determinação que lá atrás foi imposta ao próprio corpo por uma determinação de um voto íntimo. Por que ele se chama voto secreto? Porque, em geral, a pessoa o faz de forma contundente, mas esquece que fez. E aquilo fica ali, como um tumor instalado, lançando raízes por todos os lados. Só tem um jeito. Você tem que pedir a Deus que quebre aquele voto. Você precisa quebrar aquele voto diante de Deus. Mas se começa com essas queixas, então nós temos que, melhor do que quebrar um voto, é impedir que ele aconteça. Parar com essas queixas. Parar com esse fechamento do coração diante de Deus. Inclusive para a gente não cair sobre julgamento. Não é? Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos, né? Então veja, paciência no quê? Em ser maltratado. Tomai por modelo de paciência no quesito ser maltratado. Tomai por modelo os profetas que falaram em nome do Senhor. Foram maltratados porque evangelizavam. Foram maltratados porque diziam a verdade. Foram maltratados porque não compactuavam com a mentira.
foram maltratados porque não aceitaram fazer diferente daquilo que Deus lhes havia proposto. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram a prova de constância, aqueles que não abandonaram a fé, aqueles que não abandonaram o Senhor. Ouviste falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. As situações na nossa vida, irmãos, ela pode mudar. Mas a nossa amizade com Deus, não. A amizade com Deus, ela tem sempre que aprofundar, ela precisa crescer. Onde que nós devemos ser constantes? Na fidelidade a Deus. Eu sei que muitas vezes alguém usa isso para instrumentalizar a pessoa e segurar a pessoa em algo que é próprio da expectativa dela. Associar a fidelidade a Deus, a fidelidade a uma situação, a uma circunstância, a um ambiente, a uma relação. A fidelidade é primeira e, sobretudo, a Deus nosso Senhor. O resto é consequência, o resto é acréscimo, o resto é mutável, mas a nossa fidelidade a Jesus, essa a gente nunca pode colocar em questão. Se você permanecer fiel a Deus, não importa se seja aqui, se seja acolá, não importa em que trabalho que você esteja fazendo, não importa em que paróquia você esteja frequentando, a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, se você é fiel a Deus, você vencerá todas as batalhas da sua vida. Às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com sangue escorrendo. Não foi assim a vitória de Jesus na cruz? Com lágrimas nos olhos e vertendo sangue, mas a vitória veio. E sempre virá, porque é uma promessa de Deus. Então não entenda certas dificuldades, certas sensações que você experimenta como abandono de Deus. Não olhe todas as vezes que você se sentir tentado a duvidar da sua vida e da sua amizade com Deus, olhe para a cruz de Jesus. Por isso eu recomendo, sabe, a tantos que tenham na sua casa a cruz de Jesus. Eu sei que para muitos dos nossos irmãos evangélicos há essa dor, né, em relação às imagens e tudo mais. Mas eu lhe digo, olha, nenhum católico de verdade adora a imagem. Mas elas são sinais, né, de algo que aconteceu para nós e que nós devemos ter sempre diante dos olhos. Quando a palavra de Deus nos proíbe de fazer imagem, é fazer a imagem com intenção de adorá-la. Ah, Márcio, será? Porque Deus não é contraditório, entende? Deus não vai dizer uma coisa e depois ficar voltando, desculpa, eu me equivoquei, não foi bem isso que eu quis dizer. Se Ele realmente não quisesse que fosse feita imagem, Ele não tinha mandado colocar no objeto mais sagrado os 2 querubins, porque a ordem é que não se faça imagem de nada que tem na terra, nem acima nos céus. É de forma alguma. Mas como que Ele que mandou não fazer, depois mandou fazer lá a imagem dos querubins e pôr na arca? Como é que pode aquele que disse que não vai fazer imagem nenhuma, mandar fazer a imagem da serpente no deserto e subir na haste? É porque o problema não era fazer ou não fazer a imagem, é fazer a imagem com a intenção de adorá-la. Eu tenho lá em casa mais de um crucifixo, mas eu nunca prestei adoração ao crucifixo. Mas todos os dias no meu coração eu presto adoração àquele que foi crucificado e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bom, sabe? É bom a gente ter na casa da gente a imagem do crucificado, porque na hora da queixa, como diz aqui essa palavra, os nossos olhos batem nele e a gente vê, nosso sofrimento não é nada comparado com o dele. Ah, Márcio, mas eu estou sofrendo inocente, e Jesus sofreu culpado? Ele é o grande sofredor inocente. E a graça de Deus não o abandonou. Então não pense você que por causa dos sofrimentos que você enfrenta, que a graça de Deus te abandonou. Jesus estava cheio do Espírito Santo.
e mesmo assim ele foi tentado. Se você pegar lá a narrativa de São Lucas, Jesus foi conduzido estava cheio do Espírito Santo, porque depois de batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo conduziu para o deserto, então ele não foi por nada, não. Foi conduzido. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado, mas não é que o Espírito Santo provocou a tentação, não. O Espírito Santo já sabia que o diabo estava tentando Jesus. Levou para lá porque sabia que ele seria tentado. A ideia não era ser tentado, mas enfrentar uma tentação que já vinha há muito tempo e derrotá-la. E Jesus a derrotou. E diz que, depois de ter derrotado a tentação, transbordando do Espírito, ele voltou para Galiléia. Então ele saiu de lá ainda mais cheio do Espírito Santo. Então preste atenção nessas palavras. Jesus estava na amizade de Deus, ele tinha acabado de ser batizado, ele estava cheio do Espírito Santo e ainda assim ele foi tentado. Por que eu não seria? Por que você não seria? E digo mais a você, às vezes a tentação ataca uma pessoa com mais violência quando ela está mais unida a Deus. Ele tenta, claro, porque o tentador ele quer derrubar os que podem levar os outros para Deus. Então, se na sua casa você é aquela pessoa que tem puxado os outros para Deus, os golpes do tentador contra você são mais fortes, mas a proteção de Deus sobre você também é maior. O diabo vai bater, mas ele não vai derrubar, porque quem te protege é o Senhor. A única coisa que Deus te pede é constância, você precisa ser firme. Veja, a tentação, ela quer derrubar aqueles que podem levar os outros para Deus. Tanto é que levou um apóstolo a dizer que nem conhecia Jesus. De quem que eu estou falando? Não é de Judas, não. Foi Pedro. O primeiro papa, Pedro foi o primeiro papa. O primeiro papa disse 3 vezes que não conhecia Jesus. Não conheço, nunca ouvi falar, eu não sou dos dele. E o pior, a última negação aconteceu diante de uma escrava. Na época o testemunho de mulher não contava, ou seja, aquela mulher não tinha força para poder fazer uma denúncia de Pedro, porque não tinha amparo legal para isso, a palavra dela não valia nada. Primeiro, nesse sentido, por ser mulher. Segundo, por ser uma escrava. E a fraqueza de Pedro foi tão grande que mesmo diante de uma pessoa que não tinha condições para lhe fazer o mal por força da palavra, Pedro negou Jesus. Negou. A tentação fez com que ele dissesse que não conhecia o Senhor. Então, pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação, viu? É grande a sua vocação? Então é grande o baque que vem contra você. Porque o que essas pessoas realizam pela força do Espírito Santo abalam as estruturas malignas. O que um homem cheio de Deus, o que uma mulher cheia de Deus faz em nome do Senhor, abalam as potências do inferno. A sua vocação é grande. E o ataque do mal também é. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela terá grandes conflitos com o tentador e com o mal, não tem outro caminho. Vai ser assim a vida inteira dela, da vida inteira. Márcio, quando que vai ter descanso? Tende paciência até a vinda do Senhor. Ou quando Jesus vier, ou quando você for, aí você vai ter descanso. Até lá, a tentação vai estar ali, trabalhando contra você. E Deus permite a tentação, porque a tentação ela faz conosco o que a tempestade faz com as árvores. A tempestade faz com que as árvores se enraizem. Esses dias eu contei aqui no Sorrindo para a Vida o resultado de um experimento que fizeram.
criaram ali uma cúpula de vidro aclimatizada, com a umidade perfeita, sem pragas, sem nenhuma dificuldade. E criaram ali várias espécies de plantas, inclusive árvores. Num primeiro momento parecia um jardim, parecia o Éden. Mas logo em seguida as árvores começaram a desmoronar sobre si mesmas, porque sem a tempestade, sem o estresse da tempestade, elas não criaram força. Sem o estresse, é um estresse a tentação? É um estresse as contrariedades? Sim, é sim. Mas sem esse estresse você não tem fibra. Sem esse estresse você não tem força. Sem esse estresse você não cresce. Ah, mas essas coisas são demais para mim. Demais não são. Porque existe um parâmetro assegurado pela palavra de Deus, no qual eu creio mais do que qualquer outra coisa. E diz ali que ninguém é tentado além das próprias forças. Deus só permite até onde você consegue aguentar por você mesmo. E se passar do limite, a graça de Deus ou te dá sustentação, ou Deus entra com o suporte, e às vezes até milagrosamente, ou Deus arranca aquela tentação. Mas se você estiver determinado a ser fiel, não vai passar das condições que você tem para aguentar. A tentação faz conosco o que o fogo faz com as pinturas na porcelana. Quando você faz uma pintura numa porcelana, já fica bonito, né? Outro dia eu não me lembro qual cidade que era, eu estava passando, acho que era uma dessas cidades de Minas, que tem muitos escultores, sabe? Nós temos artistas maravilhosos nesse nosso Brasil, gente. Artesãos maravilhosos. E o camarada me tinha feito uma escultura que ela estava linda, 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 em argila. Só que ela estava crua. Entende? E quando você põe no fogo, ela muda de cor. Ah, mas eu queria ela crua, por causa da cor. Ele só se pintar. Eu falei, não quero pintado, quero ela assim, no rústico, no natural. Ele falou, desse jeito eu não vendo. Não vendo, não dou, não empresto, não. Porque é meu trabalho. Do jeito que ela está, qualquer coisa esborou a escultura. Até a água afeta a escultura. Não, tem que passar pelo fogo. Mas muda as cores, não tem problema. Mas tem que passar pelo fogo. O que o fogo faz com a tinta na porcelana? Fixa. O que a tentação faz conosco? Nos fixa em Deus quando nós resistimos a ela. Você precisa resistir. Cada vez que você resiste e que o diabo perde nessa luta contra você, mais fixo você está em Deus. Então vamos rezar um pouquinho, tendo isso diante dos nossos olhos e sabendo que o melhor momento para percebermos o quanto nós estamos agarrados a Jesus e como Jesus nos mantém unidos a Ele, é quando a tentação usa toda a força para nos envolver e afastar de Deus. Nessa hora a gente sente o tranco. Não é o tranco da tentação, é o tranco da mão de Jesus a nos segurar, a manter firmes, a nos manter firmes. A tentação está sempre rondando, sempre, mas a nossa segurança é estar nas mãos de Deus. O tentador procura nos abalar por meio de preocupações, mas o Espírito Santo nos manda ficar firmes e não vacilar na confiança. O diabo perturba você com muitas preocupações, mas o Senhor está lhe dizendo, não se abale, não abale a sua confiança, fique firme no Senhor. Bendito seja, Senhor Deus. Bendito seja por esta palavra. Está preocupado, está desgastado. Ponha em Deus todas essas suas preocupações. Resista a esses baques contra você, sendo humilde. Humilde em se deixar conduzir por Deus. Como é que Deus nos conduz? Fechando umas portas, abrindo outras.
O rebelde se recusa a entrar pela porta que Deus abriu. Você não. Vai com Deus, entra com Deus na porta que o Senhor está abrindo para você hoje. É o Senhor quem te conduz no seu amor. Ah, mas não é isso que eu queria, Márcia, eu queria daquela forma, eu queria daquele jeito. E Deus olha para você com compaixão, com carinho, com amor. Ele entende o seu sofrimento. Mas Ele também entende que não é como você espera. A vida não é como a gente gostaria. Mas o Senhor me abandonou. Não, o Senhor abriu a porta. Vai com Deus pela porta que o Senhor está abrindo para você. Tem coisa boa te esperando, tem felicidade, tem alegria, tem bons relacionamentos, tem amigos esperando do outro lado da porta, tem unção, tem serviço, tem graça de Deus, porque o Senhor não nos abandona. Vamos orar, vamos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, me dá humildade para aceitar a Tua condução. Senhor, me dá alegria para que eu tenha força de superar minhas aflições. Senhor, que a minha confiança em Ti seja a maior cura para as minhas feridas. Vá orando ao Senhor, vá pedindo a Ele essa graça. Eu preciso de Ti. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de Ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera no Senhor. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará, tudo fará. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará, tudo fará. E o segredo está nisso, meu irmão, minha irmã. Você confiar no amor de Deus por você. Deus te ama. Deus te sustenta, Deus te capacita. E até mesmo nessa tribulação, nessa tentação, nessa provação que você está passando hoje, fixa o olhar no Senhor. Fixa os seus olhos em Jesus. Aquele que já venceu, aquele que já passou por tantas provações. Deus quer nos dar têmpera nesse sofrimento que nós estamos passando hoje. Você sabe do seu sofrimento, mas é aí. Permanece fiel, persevera, não desanima, porque o Senhor está com você. E é claro que a vida de oração, que os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, tudo isso vai nos sustentar na caminhada. Obrigada, Márcia, por essa palavra tão profunda, onde Deus foi penetrando, Ele foi entrando, Ele foi agindo. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão agora fortalecidas na fé e já com uma direção dada, não é? Aqueles que fizeram seus votos, romper com eles, se confessar,
a vida de oração, a intimidade com Deus. Tudo isso nos faz tomar posse desse amor de Deus. Esse amor que é transmitido todos os dias aqui pela Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Esse amor que você recebe aí na sua casa diariamente, pela TV, pela rádio, pela internet. Essa palavra que é um alimento sólido para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor falou diretamente ao nosso coração nesta manhã. Valdênia, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí ressoando essa pregação de hoje. Tem muitos. Eu quero agradecer a todo o povo de Deus, dizendo que essa pregação foi para mim, louvando a Deus. Teve gente lá no Instagram que disse assim, nossa, no início do programa, a Érica fez um coral com vocês. Foi mesmo, uma música linda do Padre Jonas. Claro, ela provocou. Tinha o que fazer. Estou sendo experimentada com a Moraes, né? A gente cantou mesmo, e é esta canção nova que você vai ouvir sempre ecoar, principalmente a partir dos ensinamentos do nosso pai fundador. Quero agradecer a todo o povo de Deus participando. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, gente, eu queria, porque olha, foi de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil, as pessoas participando e dizendo, eu estou na expectativa do 100%, eu ajudei. A Lucimara, ela diz, bom dia, Val, que colocou bem assim, né? Eu fiz meu algo a mais, rumo ao 100%. Eliane Martins, bom dia, Val, eu fiz também o meu algo a mais para ajudar o projeto da Almas. A Leni, ela diz, eu sou aqui de Fortaleza, estou unida a vocês, estou celebrando desde já o percentual. O João Reis, a Lúcia, a Eliene, a Yuleni, a Carla, Agno, e Dulce, Christian e Patrícia, muita gente aqui rezando conosco e dando esse testemunho. Eu quero abraçar mais uma vez os meus irmãos de comunidade, porque eu não paro de receber aqui o comprovante de Pix. Muita gente em vários lugares. Tem gente que está fazendo exame, mas disse assim, eu estou ligadinho pelo rádio, que eu quero saber do resultado. Então, os meus irmãos, meu abraço também. Testemunho, porque você vai entender o porquê é tão importante a sua ajuda. Que é o projeto da Alma, se não uma vida transformada pela graça de Deus? E ele diz assim, bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Val. O meu testemunho é de gratidão pelo apoio que eu recebo todos os dias da Canção Nova. Meu nome é Anderson, eu sou advogado e moro em São Paulo, capital. Escrevo esse e-mail com o coração transbordando de gratidão. Eu gostaria de compartilhar com vocês que o programa Sorrindo para a Vida e toda a Canção Nova faz diferença na minha trajetória. Todos os dias, antes de iniciar a minha jornada de trabalho como advogado, a minha rotina começa com vocês da Canção Nova. Essa companhia diária promoveu em mim uma transformação inimaginável, inabalável. Vocês trazem o combustível espiritual que me é necessário para que eu possa enfrentar os desafios próprios da minha profissão e os tempos de incerteza que estamos vivendo. Amo todos vocês de coração. Sabemos que levar a palavra hoje não é uma tarefa fácil. Por isso, contem com as minhas orações, que Deus continue abençoando esta obra e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. E ele diz, é com serenidade, seriedade, pelo bem que fazem a minha vida e pela transformação que eu experimento, que eu digo com orgulho. O que ele diz, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada por esse testemunho. E o resultado desse mês eu não vou dar sozinha, porque na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Então eu quero, junto com os meus irmãos, eles já viram a plaquinha, né, do quanto que nós alcançamos? Aguenta aí. Vamos juntos no 3? Quanto que nós alcançamos? Pode falar. Acho que você podia apresentar, porque a bancada está especial, né? Gente! Tem um elemento diferente na bancada, entendeu? A alegria toda, porque por trás das câmeras, gente, eu fui tomada pela emoção. Ele entrou aqui quietinho, e para mim é como se você já tivesse visto. Nosso presidente, Padre Wagner, sua bênção. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe a essa bancada toda especial. Uma alegria, de vez em quando eu apareço aqui, né? No Sorrindo para a Vida, então eu vim sorrir para a vida também, para trazer a boa nova, não é?
de que nós, pela graça de Deus, alcançamos o 100%. Que maravilha! Pode ser essa? Com teu espírito eu cantarei, com minha voz te louvarei. Bendito seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o teu nome, pela misericórdia. Louvado seja o teu nome, pelo teu grande poder. Louvado seja o teu nome, pelo 100%. Seja o teu nome. La la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya. Louvado seja o seu nome. La la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya. Louvado seja o seu nome. Olha, o que me vem no coração nesse momento é exatamente o que diz a palavra de Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Nós vivemos nesse mês de março essa manifestação da misericórdia milagrosa do Senhor. A canção nova vive da divina providência. E a divina providência passa por todos nós. E por isso eu quero agradecer imensamente, em nome de toda a família Canção Nova, aos sócios contribuintes, a todos aqueles que fizeram o seu algo a mais, e também o meu agradecimento todo especial à Canção Nova, aos membros da comunidade Canção Nova, aos colaboradores da Canção Nova, o Clube da Evangelização, todos que trabalharam intensamente para chegarmos ao 100%. Muito obrigado a todos vocês, a nossa salva de palmas para a glória de Deus. Viva a família Canção Nova! Chegou! Nossa gratidão aos sócios Kids, né? Também que ajudam muito. Eles não podem faltar, Paty! Cris, em nome do Clube da Evangelização, até suspira. A gente veio correndo na reunião, graças a Deus, mas não poderíamos deixar de estar aqui, não é verdade, meus irmãos? Para agradecer a Deus, agradecer a nossa família Canção Nova. Ontem foi uma resposta linda de fé deste povo, todas as iniciativas, até a noite, graças a Deus, até as 23h59, ou melhor, 57, né, Marcelo? Por causa dos 53, por causa dos 7 segundos, verdade? Entraram, foram mais de 5.000 doações no valor de R$12, gente. O povo respondendo, né? E muita gente fazendo a mais. Outros fazendo por aqueles que não podiam. Era isso que a gente recebia. Então, a gente só tem que agradecer a família Canção Nova. Estou com a voz embargada mesmo, porque é emoção. Vivemos da providência divina. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, obrigada, família Canção Nova. Lindo. Deus lhe pague. E família,
Aqui está apenas uma parte, não é? De toda a família Canção Nova, que são missionários, colaboradores, voluntários, amigos. Gostaria que algum dos cinegrafistas mostrasse os que estão fora aqui, né? Da parte central do estúdio. Está lindo demais de ver. Nossa gratidão a cada um e a você, família Canção Nova. Você ontem se esforçou durante o mês todo de março, não é? Nós recebemos relatos, né, Cris? Ontem também, e eu recebi no particular, de pessoas que já são sócias, mas que diziam, eu aumentei o meu valor mensal fixo, porque entenderam, né, que também precisa acontecer essa mudança, né, Márcio? E nossa gratidão à família, porque assim, ó, a gente está aqui explodindo de alegria, não cabe todo mundo aqui no estúdio, mas é uma vitória, é uma libertação que aconteceu também, espiritualmente falando, nós acreditamos nisso, não é? Porque a gente lida com o mundo espiritual, que o Padre Jonas nos garantiu que a nossa vida, o que nós vemos e tocamos, é 10%, mas a realidade é que 90% é espiritual. Mas você nos ajudou a combater também no espiritual e por isso, concretamente, hoje a gente pode cantar essa vitória, né, Padre? Depois, eu terminei de celebrar a Santa Missa lá no prédio, na Capela São João Batista, que fica no prédio administrativo da Fundação João Paulo II, da qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo. E eu já louvei a Deus na missa, porque na primeira leitura, na profecia de Isaías, durante essa semana, nós estamos vendo todo o mistério do servo sofredor, do servo de Deus. E ele falou exatamente isso hoje. Eu não sairei humilhado. Amém. Ou seja, é uma profecia, sem dúvida é uma profecia já do mistério da ressurreição de Jesus. Nós estamos na Semana Santa, né, vamos entrar no Tríduo Pascal a partir de amanhã, mas essa é a certeza. A Canção Nova vive do mistério da liturgia da igreja e, por isso, temos a certeza, não sairemos humilhados por causa da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria dizer, em nome da família Canção Nova, porque eu me sinto família e nós vivemos nesses últimos dias, principalmente ontem, foi uma inspiração linda da árvore do carisma, né? Foi. E dos frutos. E eu queria agradecer aos meus irmãos e a todos dessa companhia de pesca, porque fez muito bem a minha vocação. A gente foi vendo a reação em todas as frentes de missão, Padre Wagner. Todos os irmãos da família Canção Nova unidos, solteiros, casados, celibatários, os sacerdotes, segundo ela, todo mundo trabalhando muito. E dizer a você, sócio, esta é a Canção Nova. Este é o legado do nosso querido pai fundador, nosso Monsenhor Jonas Habib. E aqui é assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém, nós vamos juntos, levando adiante, agradecendo. Ser Canção Nova é bom demais, agradecendo a todos os sócios, Deus lhes pague. E a gente encerra com a bênção então, né, Patrícia? Sim. Antes da bênção, Márcio, porque o Márcio está aqui todo dia no Sorrindo para a Vida, fazendo seu apelo. O meu agradecimento a cada um que colaborou, porque só foi possível o que aconteceu, essa porcentagem que foi alcançada, só foi alcançada, porque tantos que escutaram esses apelos, que amam esta obra, que acreditam nela, que são evangelizadores juntos, não é? Porque cada sócio evangelizador evangeliza com a Canção Nova. Não é à toa que o nome é sócio evangelizador, porque é sócio na evangelização. Existe um tipo de evangelização que não aconteceria sem você. Por que um tipo? Porque ela envolve esses meios de comunicação. Eles custam. A gente vive esse desafio todos os meses para poder manter esses meios no ar. E isso só é possível por causa de Deus e também graças a você. A você que atendeu a esse apelo. Esses 100% aqui celebrados também diz respeito a você. Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue a sua fidelidade. E viva Jesus! Viva! A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor, tudo é para o louvor e glória do vosso nome. Obrigado pela manifestação da vossa divina providência na nossa vida, na vida de nossa família carismática, Canção Nova. Retribuí, Senhor, em dobro toda a bênção e toda a graça na vida de todos esses irmãos e irmãs dos sócios contribuintes.
e pedimos a vossa bênção, Senhor, para que possamos, neste mês de abril, também viver essa aventura do 100%. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São José, seu esposo, sobre vós, sobre as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém! Ser Canção Nova!